Olá, meu nome é Henrique Torres e eu sou coach de oportunidades. Hoje eu vou contar para você como eu aprendi a falar 5 idiomas em apenas 2 anos. Hoje em dia, você tem muita oportunidade de conseguir conectar as pessoas de outro lado do país, de outro lado do mundo, simplesmente a um touch de distância, certo? Errado. Você pode muito bem contactar elas, mas se você não fala a língua delas, isso não dá certo. Você precisa ser compreendido e você precisa compreender, certo? Certíssimo. Desde pequeno, eu assistia televisão, via aquelas revistas de viagem e morria de vontade de ver, de conhecer aqueles lugares, aprender novas culturas, aprender outras coisas que eu não tinha no meu dia a dia. Isso me alimentou uma vontade absurda de querer viajar, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Entender como elas viviam, por que elas viviam, por que elas pensavam daquela forma. Quando você alimenta um sonho e você foca naquilo o resto da sua vida, ele simplesmente acontece. Tenho certeza que eu não sou a primeira pessoa que te fala isso, não é verdade? Quanto mais eu criava essa tela mental na minha cabeça, mais eu acreditava que aquilo ia dar certo. Mais eu tinha certeza que aquelas pessoas estavam mais próximas de mim. Meu subconsciente cada vez era mais convencido de que eu estava no caminho certo. E a cada objeção que eu escutava, a cada pessoa que tentava me desanimar, era mais uma coisa que me ajudava a pensar e olhar mais para frente e ter certeza que aquele seria o meu futuro. Afinal, a gente estava falando do meu futuro, não do delas. Um dia, do nada, eu comecei a pesquisar, comecei a planejar a minha viagem. Eu sabia que eu ia viajar depois que eu terminasse a faculdade. Ainda faltavam 3 anos, tinha muita coisa a ser feita. Comecei a pesquisar cursos, lugares, lugar para morar, conversar com pessoas que tinham feito esse tipo de viagem e tudo parecia que ficava cada vez mais claro. As minhas dúvidas iam se escapando, a minha viagem ficava cada vez mais clara e o meu objetivo cada vez mais perto. Quanto mais aquilo ficava mais perto de mim, mais pessoas próximas de mim falavam que eu estava louco, que eu não devia fazer aquilo e que simplesmente eu devia desistir desse sonho. Uma coisa que vale a pena lembrar é: tome cuidado com as pessoas mais próximas. Elas são as mais propensas a acabar com o sonho de qualquer pessoa. Enfim, o grande dia chegou. Me mudei para a Itália. Fui visitar um grande amigo que me deu abrigo e por lá eu comecei a minha história. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu simplesmente escolhi a Itália porque lá é o país das minhas origens. Em um mês eu já estava estudando, já tinha arrumado uma casa para ficar, já tinha arrumado um trabalho. Simples assim. Os países de primeiro mundo, principalmente, você tem oportunidades e você consegue fazer alguma coisa para se sustentar. E com o tempo eu aprendi o italiano, aprendi um outro ofício e também pude viver minha vida e pagar pelos meus estudos. Lá eu fiz muitos amigos, joguei futebol num clube local, trabalhei, empreendi, fiz muita coisa legal. Mas depois, simplesmente, a Itália virou rotina e eu sabia que era hora de seguir o meu caminho. Um belo dia, 7 meses depois, já tinha percebido que ali não dava mais para ficar, resolvi mudar para a Espanha. É um país mais próximo, a língua não era tão mais difícil e o verão estava chegando. Afinal, todo mundo precisa de férias, né? Chegando na Espanha, pude aproveitar um pouco a vida, fazer um curso de espanhol intensivo. Em poucos meses, eu já sabia que eu podia falar mais uma língua e já estava pronto para viajar para mais um lugar. A Espanha é um país maravilhoso. Tem uma cultura rica, muito parecida com a nossa. Isso também valeu para eu ganhar ainda mais conhecimento. Depois de 4 meses na Espanha, eu achei que já tinha dado tempo e resolvi voltar para o Brasil. Ali eu pude ter mais um tempo para pensar e planejar minha próxima viagem. Eis que então, alguns meses depois, lá estava eu chegando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país da liberdade e da oportunidade. Lá eu precisava falar inglês, algo que eu já sabia um pouco porque tinha feito intercâmbio quando eu era adolescente. Mas o inglês com certeza é uma língua mais difícil e eu precisava me aprimorar. Fiz alguns meses de curso e logo depois já estava empreendendo, trabalhando e estudando numa universidade. Ali pude me especializar, pude entender como funciona a economia mais forte do mundo e um tempo depois a vida virou rotina e eu fui seguir em frente. Peguei o avião e uma semana depois eu já estava com um lugar para morar do lado do cemitério Père Lachaise, onde está enterrado Jim Morrison, em Paris. Lá eu pude ter a oportunidade de trabalhar e de estudar francês. Quando você vive num país, você faz uma imersão naquela língua, naquela cultura, as chances de você aprender a língua são muito mais fáceis.
porque você consegue viver e pensar da forma que as pessoas pensam. Isso consegue programar a sua cabeça a você saber exatamente o que você tem que fazer, pensar e falar. Se você quer ser poliglota e aprender 5 línguas em apenas 2 anos, você viu que não é difícil. É só você seguir os seguintes passos. Primeiro passo, vive os seus sonhos. Não deixe que ninguém fale para você que eles são impossíveis. Segundo passo, busque alternativas. Sempre que algo parecer difícil, saiba que o seu cérebro vai ficar trabalhando até achar a solução mais certa. Terceiro passo, busque sonhar coisas que te fazem sentir bem. Sonhar com os anseios dos outros vai parecer um pouco estranho, não é verdade? É isso aí. Se você seguir os passos certos, você vai encontrar as oportunidades certas. Quer assistir mais vídeos como esse? É só você seguir o canal ou curtir a minha página. E você vai sempre ter um conteúdo legal e gratuito. Então, até lá. A gente se vê no próximo vídeo.